Queridos, uma boa tarde para você. Estava eu lendo a palavra de Deus agora e veio a mim uma mensagem na qual eu comecei a meditar e deparei com a situação que acontece muito nos cotidianos nossos, do dia a dia nas igrejas, em nossas casas. Mas eu quero antes disso saudar você, meu irmão em Cristo Jesus, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e te dizer que eu estava lendo Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Quando eu deparo com esta leitura, eu comecei a meditar nos ataques do maligno, porque como pastor de igreja, eu percebo muitas batalhas dentro da igreja, entre irmãos, quando esta palavra deixada pelo apóstolo Paulo, ela é bem enfática, quando ela diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A minha luta não é contra o teu irmão. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra a carne e sangue. Uma vez que você é alistado para o exército de Cristo espiritual, você entra em batalha. O inimigo ele vem com tudo para cima de você. E nas nossas igrejas nós deparamos às vezes com irmãos que até com outro não falam, porque o irmão falou mal dele, porque o irmão criticou algo dele. E assim ficamos zangados, achando que aquele irmão ele quer te atrapalhar, que aquele irmão quer te difamar. E justamente nessa leitura eu quero chamar a tua atenção, porque no momento, querido, que você se destaca em palavras, em cântico de louvores, quando você começa a ser usado pelo Espírito Santo, o inimigo não vai gostar, porque ele sabe que tem vidas ali sendo trabalhadas através das mensagens que você prega e através dos louvores que você entoa. Então o louvor, porque a Bíblia diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o pregador é um homem de oração, um homem espiritual, e ele começa a avançar, e ele começa a ganhar alma no reino de Deus, o inimigo vai tomar aquele que está fraco, aquele que não gosta de orar, aquele que não gosta de pregar, aquele que não gosta de culto de doutrina, aquele que não gosta de estar na escola bíblica dominical, está fraco, então ele vai tomar ele e vai usar, e nem sempre ele vai se contorcer, nem sempre ele vai falar com a língua grossa, como nós vemos aí as manifestações demoníacas. Isso só acontece com pessoas que não é cristão, ou quando não é cristão e entram dentro das nossas igrejas. E lá dentro, muitas das vezes, o inimigo se manifesta quando vamos orar por ele. Isso é normal. Mas quando eu vejo o texto de Lucas capítulo 22, versículo 3, que Jesus afirma que Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Satanás, ele não se manifestava em Judas. Judas continuava no meio, sendo um dos apóstolos, andando com Cristo, era o tesoureiro. Então você vê que Judas não se manifestou, mas estava possesso de demônio. Estava endemoniado, tanto que ele sai da presença do Senhor no momento da ceia, não se manifestou, e ele vai até os fariseus e vai lá vender Cristo por 30 moedas. E quando Judas vai lá, ele não vai só nessa intenção, ele vai na intenção de levar Jesus para pregar lá em Jerusalém, para se tornar o rei de Israel, para que Jesus ficasse como rei e ele como tesoureiro. Então havia outras intenções por trás de tudo isso. E quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as potestades desse mundo, dos ares, e os dominadores desse mundo. Então, querido, aquele irmãozinho que falou mal de você, a tua guerra não é contra ele. Qual é a recomendação de Deus? Orai por ele, para que Deus o fortaleça e o inimigo não encontre brecha nele para tentar te parar, que você está saqueando a porta do inferno, está tirando almas do reino dele, com as tuas mensagens, com o evangelismo. Aí eles começam a dizer, quer aparecer, ele se acha mais santo do que os outros, porque o irmão é vocacionado em oração.
Então o inimigo levanta aquele irmão para tentar subjugar aquele que está se sobressaindo na obra, aquele soldado valente, aquele que está em frente de batalha, que está resgatando algo. Então a batalha é espiritual, não é contra meu irmão, não é contra a carne. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 12 em diante, escreve essa carta, sabe onde Paulo estava? Não estava na igreja, não. Ele estava preso. E ali tinha um soldado vigiando ele. Ele começa a observar as vestes do soldado. E ele começa a descrever as armas espirituais a quais nós temos que nos revestir. Mas antes, ele no versículo 10, ele diz, revestido do Senhor. Né? Ele está dizendo, ele está alertando para a gente se revestir, se fortalecer no Senhor, para que o inimigo não nos use contra nosso irmão que está em evidência. Se eu sei que o irmão prega mais, eu vou mais orar por ele, para Deus usar ele mais. Se eu sei que o irmão canta bonito, eu vou louvar a Deus por ele. Eu vou receber, eu vou glorificar a Deus. Eu não tenho que parar, tentar parar, não tenho que ver, dizer que aquele irmão é mais santo do que eu, que aquele irmão está querendo aparecer, está querendo ser o melhor. Não, querida, nosso rumo é um só, é o céu. Então vigia, leia a palavra de Deus, que você vai entender que a nossa batalha não é contra nosso irmão. O maior campo de batalha ao qual o inimigo trabalha é esse aqui, é na mente do homem, é aqui que acontece, que se trava as batalhas. É aqui que o inimigo de nossas almas lança os seus dardos inflamados. Sabe para quê? Por isso o apóstolo Paulo diz para a gente botar o capacete da salvação e a couraça da justiça. Porque a couraça da justiça, ela impede que o homem fosse ferido pela espada. E o escudo da fé nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Então, a partir de hoje, querido, vigia nessa palavra, leia, medite e veja se já não aconteceu isso com você dentro da igreja. O Senhor está dizendo que Satanás entrou em Judas. Jesus via que Satanás estava usando Judas, mas era necessário, porque Jesus tinha que morrer, porque se ele não morre, nós estaríamos todos perdidos. Era necessário, Jesus veio para isso, para morrer, se tornar maldição em nossos lugares. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Passa esse vídeo para o teu amigo, faça a obra do Senhor. Passa esse vídeo para o melhor amigo seu, para outros que não é, para aquele que é mais fraquinho que você tem ali no Zap. Divulga, publica nas tuas redes sociais, desperta a igreja do Senhor. E nesses últimos dias a batalha vai se intensificar, porque a volta de Jesus é eminente. O crente que não está percebendo os sinais que antecedem a volta de Cristo, ele está no caminho errado. Ele não está desperto, ele não está olhando para o alto de onde vem o socorro. É necessário despertarmos, porque Jesus está às portas, os sinais estão acontecendo, né? Há muitas profecias se cumprindo na atualidade e rápido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu já te agradeço por estar disponibilizando este vídeo aos teus melhores amigos. Amém?